Vamos para a próxima questão? A próxima questão eu vou pegar a mesma questão anterior e vou mudar algum acontecimento em relação ao momento após a colisão. Com os mesmos dados da questão anterior, considere que após a colisão, A adquire velocidade de 10 metros por segundo. A gente viu que se eles ficassem prensados um no outro, nós teríamos uma velocidade de 12 metros por segundo. Agora a gente quer saber, A adquiriu uma velocidade de 10 metros por segundo. Qual então vai ser a velocidade de B após a colisão? Então vamos lá. Para antes da colisão, a gente viu que a quantidade de movimento do sistema é igual a 36 kg/metros por segundo, certo? E isso vai se manter constante, já que o sistema é isolado. Essa quantidade de movimento vai ser a mesma vai ter o mesmo valor da quantidade de movimento após a colisão. E após a colisão, nós vamos ter o seguinte, a gente tem que a quantidade de movimento do sistema, a quantidade de movimento do corpo A é a massa de 1.000 kg vezes a sua velocidade de 10 metros por segundo, somado com a quantidade de movimento do carro verde, que é a sua massa de 2.000 kg, vezes a sua velocidade que a gente deseja conhecer, e a gente vai chamar de V, certo? E essa soma é igual à quantidade de movimento do sistema, que vale 36.000 kg/metros por segundo. Ou seja, 36.000 é igual a 10.000 mais 2.000V. Ou seja, 2.000V é igual a 26.000. Portanto, velocidade vai ser igual a 26.000 dividido por 2.000. Ou seja, vai ser 26 dividido por 2. Isso é igual a 13 metros por segundo. Então, se os carros andam juntos com a mesma velocidade, a gente viu que essa velocidade vai ser de 12 metros por segundo. Agora, se o carro azul adquire velocidade de 10 metros por segundo, então, necessariamente, o carro verde vai adquirir velocidade de 13 metros por segundo. Certo? Vamos para a próxima questão. Considere que após a colisão, o carro azul teve a sua velocidade reduzida para zero. Ele ficou parado. Qual vai ser a velocidade do carrinho verde após a colisão? Após a colisão, a gente tem uma quantidade de movimento que é dado pela massa do carrinho azul, 1.000 kg, vezes a sua velocidade, que vale zero, mais a massa do carro verde, de 2.000, vezes a sua velocidade, que a gente deseja conhecer, e vamos chamar de V. E essa soma vai ser igual a 36.000. 36.000 é igual a zero, 1.000 vezes zero é igual a zero, mais 2.000V. Ou seja, a velocidade vai ser 36 dividido por 2, e 36 dividido por 2 é igual a 18. V vai ser igual a 18 metros por segundo. Certo? Vamos fazer mais um exemplo só para a gente treinar. Considere esse caso aqui de cima. A adquiriu velocidade de 10 metros por segundo e B adquiriu uma velocidade que a gente deseja conhecer. Vamos fazer uma alteração? Aqui a gente não está se preocupando com vetores, porque está tudo para a direita. Antes da colisão, a gente tem uma quantidade de movimento horizontal para a direita, e após a colisão, as velocidades ou são nulas ou são para a direita também. Vamos fazer uma pequena alteração do seguinte.
Vamos dizer que, após a colisão, o azul se chocou com o carro verde, houve essa batida, e depois dessa batida, devido a essa batida, o carro azul foi jogado para trás. Ele adquiriu uma velocidade para trás. A batida foi tão forte que ele foi jogado para trás. Então, a velocidade do carro azul agora vai ser para a esquerda. E vamos dizer que essa velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade do carrinho verde? Então, vamos agora nos preocupar com o fato da soma ser vetorial. Quando a gente está trabalhando com quantidade de movimento, a gente está trabalhando com vetores. A gente vai atribuir para a direita como positivo, logo, consequentemente, para a esquerda vai ser negativo. Qual vai ser a quantidade de movimento do sistema após a colisão? Vai ser a massa do carro de cor azul, 1.000 kg, vezes a sua velocidade. Só que a sua velocidade de 10 metros por segundo agora vai ser negativa, porque a gente está atribuindo para a direita como positivo. Logo, para a esquerda vai ser negativo. Como a velocidade do carro azul é para a esquerda, é um valor negativo e igual a menos 10 metros por segundo, certo? E essa quantidade de movimento é somada com a quantidade de movimento do carro B, que é a sua massa de 2.000 kg, vezes a sua velocidade que a gente deseja conhecer. Essa soma vetorial vai ser igual a 36.000 kg metros por segundo ao quadrado para a direita. Portanto, nós temos que menos 10.000 mais 2.000V vai ser igual a 36.000. Ou seja, 2.000V é igual a 36.000 mais 10.000. 2.000V vai ser igual a 40.000. Ou seja, a velocidade vai ser 40 dividido por 2, vai ser de 20 metros por segundo. Se o carrinho azul adquirir velocidade de 10 metros por segundo para a esquerda, então o carrinho verde vai adquirir velocidade de 20 metros por segundo para a direita. Beleza? Então, a gente precisa se preocupar com os vetores. Aqui eu já tinha colocado um slide com esse caso da velocidade ser para a esquerda. Tá? A gente já fez essa análise. Certo. Agora, cabe uma observação sobre a quantidade de movimento. É possível que a quantidade de movimento do sistema como um todo não varie. É possível que existem forças externas e essas forças externas não se anulam. O sistema não é isolado. Mas há casos em que, embora o sistema como um todo não é isolado, se a gente decompor as forças em horizontal e vertical, se a gente fizer essa decomposição em componentes, é possível que a gente encontre um componente que nessa direção a soma seja igual a zero, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho um sistema formado pelos carrinhos A e B. A vai interagir com B, vai existir essas forças externas e internas, mas o sistema é isolado. Acaba atuando uma força externa sobre o carrinho A, uma força horizontal e externa sobre o carrinho A. O sistema deixa de ser isolado. Mas se eu analisar apenas o eixo Y, se eu por acaso me interessar analisar apenas o eixo Y, ao longo do eixo Y não existe força externa. Ou eu vou ter forças externas que, quando decomposta, as componentes verticais se anulam. Então, eu posso fazer uma análise, eu posso fazer a conservação da quantidade de movimento ao longo do eixo vertical nesse exemplo. Então, olha só. No exemplo abaixo que a gente vai ver, a princípio, o sistema como um todo não é isolado.
Mas se a gente decompor as forças em suas componentes horizontais e verticais, podemos notar que para o eixo vertical o sistema é isolado e para essa direção a gente pode fazer a conservação da quantidade de movimento. A gente vai fazer a conservação da quantidade de movimento apenas para o eixo vertical, apenas para o eixo horizontal, que é o eixo que a gente vai encontrar essa conservação da quantidade de movimento. Então, a gente pode nos apegar a isso para conseguir resolver questões. Vamos ver? Uma pessoa calçou seu patins e está sobre uma superfície muito lisa. Então, a gente vai desconsiderar a força de atrito. De modo que o atrito entre o patins e a superfície é desprezível, certo? Então, a gente vai desprezar essa força horizontal. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer obter uma conservação da quantidade de movimento ao longo do eixo X. Essa pessoa, essa pessoa está inicialmente parada em um certo instante decide lançar para frente uma bola que está em suas mãos. Então, a gente tem uma pessoa inicialmente parada. Essa pessoa está inicialmente parada e, em um certo instante, decide lançar para frente uma bola que está em suas mãos. A bola adquire uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, a gente vai responder a questão com esse cenário. Vamos fazer aqui um desenho. Eu tenho uma pessoa sobre patins. Aqui nós temos uma pessoa. E ela vai lançar uma bola para frente. Ela vai lançar uma bola para frente. Essa bola vai adquirir uma certa velocidade. Quando eu joguei essa bola para frente, o que vai acontecer com a pessoa? Considere que meu sistema é formado pela pessoa e pela bola. Olha só, eu tenho um sistema formado pela pessoa e pela bola. O sistema é isolado? Quais são as forças que estão atuando sobre a bola? Bom, estão atuando sobre a bola a força peso e a força interna que a pessoa vai exercer sobre ela. Estão atuando sobre a pessoa a força peso e a força normal. Acontece que essa força peso cancela com essa força normal. Então, a soma das forças atuando sobre o menino é igual a zero. Já as forças atuando sobre a bola não é igual a zero. Não existe nenhuma força normal que vai anular essa força peso da bola. Então, ao longo do eixo vertical, o sistema não é isolado. Não tem nenhuma força anulando essa força externa exercida pela força gravitacional, certo? O sistema não é isolado. A soma das forças externas não se anulam, mas essa força externa que não é anulada, ela é uma força vertical. Se eu analisar apenas as forças horizontais, estamos desprezando força de atrito, se eu analisar apenas as forças horizontais, o sistema é isolado. O sistema como um todo não é isolado. Mas na direção horizontal, existe a conservação da quantidade de movimento. Se eu analisar especificamente a direção horizontal, existe a conservação da quantidade de movimento. O sistema é isolado.
Conclusão, existe a conservação da quantidade de movimento na direção horizontal. Beleza? Então, a gente pode analisar apenas a direção horizontal e chegar a algumas conclusões. Letra A. Do ato de lançar a bola, a pessoa adquire velocidade? A pessoa aqui jogou uma bola para frente, certo? Ela lançou uma bola para frente. O que vai acontecer com essa pessoa? Do princípio da ação e reação, se a pessoa está aplicando uma força para a direita sobre a bola vai aplicar uma força para a esquerda sobre a pessoa. Ou seja, a pessoa vai ser lançada para trás. Ao jogar a bola para frente, ela vai ser lançada para trás. Ela está sobre patins, sobre um gelo. Então, ela pode até cair para trás, né? Imagina você sobre um gelo de patins, joga algo pesado para frente, você é lançado para trás, certo? A pessoa adquire velocidade? Sim, vai adquirir velocidade para trás. Como a gente tem a conservação da quantidade de movimento na direção horizontal, antes de jogar a bola, onde é que eu vou escrever? Eu vou apagar para escrever aqui mesmo. Antes de jogar a bola, qual é a quantidade de movimento do sistema? Foi dado que a pessoa tem 60 kg e a bola tem 6 kg. Então, antes de jogar a bola, qual é a quantidade de movimento do sistema? A quantidade de movimento do sistema é a soma da quantidade de movimento da pessoa mais a quantidade de movimento da bola. A quantidade de movimento do sistema é igual à massa da pessoa, 60 kg, vezes a sua velocidade, que é igual a zero, mais a quantidade de movimento da bola, que é de 6 kg, vezes a sua velocidade, que é igual a zero. Ou seja, a quantidade de movimento do sistema é um vetor nulo. Agora, vamos ver depois de jogar a bola. Essa figura aqui está mostrando o instante imediatamente após soltar a bola. Logo após a bola adquirir velocidade, certo? Então, depois, o que a gente tem depois de lançar a bola? A gente tem que a quantidade de movimento do sistema vai ser a quantidade de movimento da pessoa mais a quantidade de movimento da bola. Bom, a quantidade de movimento da pessoa vai ser a massa da pessoa, 60 kg, vezes a sua velocidade, a velocidade da pessoa, mais a massa da bola, 6 kg, vezes a sua velocidade. A bola adquire velocidade de 10 metros por segundo. Então, 6 vezes 10. A quantidade de movimento do sistema após o lançamento é nulo, né? A gente já viu que é nulo. Existe a conservação da quantidade de movimento. Então, vai ser a mesma do instante antes do lançamento. Então, a gente vai ter que zero é igual a 60 vezes VP mais 60. Vamos tirar esse vetor, porque aqui a gente vai trabalhar apenas com módulo. A gente está apenas na direção horizontal, né? E o que for para a direita vai ser positivo, o que for para a esquerda vai ser negativo. Dessa equação, a gente encontra aqui menos 60 é igual a 60 VP. Ou seja, VP vai ser igual a menos 1 metros por segundo. Conclusão. Do lançamento, ao jogar uma bola com 6 metros por segundo para a direita, a pessoa vai adquirir uma velocidade de 1 metro por segundo para a esquerda. Então, ao jogar a bola para frente,
a pessoa vai adquirir uma velocidade para trás e essa velocidade vai ser de 1 metros por segundo, certo? E a gente encontrou um resultado negativo. Esse resultado negativo indica que essa velocidade é para a esquerda. Então, resposta. Letra A. Do ato de lançar a bola, a pessoa adquire velocidade? Sim, ela vai adquirir velocidade. Qual o modo, direção e sentido dessa velocidade? Essa velocidade vai ser de 1 metro por segundo. Velocidade vai ser horizontal e para a esquerda. Letra C. A conservação da quantidade de movimento na direção horizontal? Sim, a gente viu que não existe força externa na direção horizontal. Existem apenas forças internas. A força que a pessoa exerce sobre a bola e a força que a bola exerce sobre a pessoa. E na direção vertical? Não existe conservação da quantidade de movimento, porque a soma das forças externas na direção vertical não é igual a zero. Não existe nenhuma força anulando a força peso que atua sobre a bola. Então, para a direção horizontal, sim. E para a direção vertical, não. Beleza? Todas as questões que a gente resolveu até agora, a análise da conservação da quantidade de movimento se deu ao longo de uma mesma direção. Vamos fazer uma questão, então, em que a gente vai fazer uma análise da quantidade de movimento utilizando duas direções, tanto horizontal quanto vertical. A gente vai fazer a decomposição das componentes do vetor para fazer uma análise bidimensional. Uma bola de 1,6 kg está se deslocando horizontalmente, com velocidade igual a 0,5 metros por segundo, e se choca com um projétil de massa igual a 0,002 kg. Ou seja, são 2 miligramas, né, a massa desse projétil, que movia na direção vertical. Então, a gente tem uma bola que tem uma direção horizontal, e a velocidade dessa bola é igual a 0,5 metros por segundo. Ele vai se chocar com um projétil que está se movendo na direção vertical. Então, aqui nós temos um projétil e tem uma direção, tem uma velocidade na direção vertical, e a velocidade é de 400 metros por segundo. A massa da bola é de 1,6 kg e a massa do projétil é de 0,002 kg. Certo? Vai ver esse choque. A bola está passando e vai se chocar com um projétil, com uma bala. Com a colisão, o projétil se aloja dentro da bala. A bala vai se chocar com o projétil, vai entrar dentro dela e eles vão passar a se mover como se fosse um corpo só. Ele não vai haver uma velocidade relativa entre o projétil e a bala. Então, a gente vai ter um novo corpo e a massa vai ser a soma de 1,6 kg com 0,002 kg. Então, a gente vai ter esse novo corpo se movendo. E qual vai ser a velocidade desse novo corpo? Então, primeiro é calcular a quantidade de movimento antes da colisão. Qual é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão? Primeiro é definir qual é o nosso sistema. Está fácil definir que nosso sistema é composto tanto pelo projétil quanto a bala. Tanto pelo projétil quanto pela bola. A quantidade antes da colisão é igual à quantidade de movimento da bola, a massa de 1,6 kg vezes a sua velocidade de 0,5 metros por segundo na direção horizontal e para a direita, então é a quantidade de movimento positiva, somado com a quantidade de movimento do projétil, a massa de 0,02 kg vezes a velocidade de menos 400 metros por segundo da direção vertical. É assim que a gente escreve a quantidade de movimento do sistema antes da colisão.
Então, a gente tem que a quantidade de movimento antes da colisão é igual a 1,6 vezes 0,5 é a mesma coisa que 1,6 dividido por 2. Isso é igual a 0,8 na direção horizontal, menos 400 vezes 0,002. Vamos multiplicar, 400 é 4 vezes 100, né? Vamos pegar esse 100 e multiplicar por 0,002. Corresponde a deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, ficamos com 0,2 vezes 4 na direção J. Ou seja, 0,2 vezes 4 é 0,8. Qual é a representação desse vetor? Nós temos 0,8 na direção I e menos 0,8 na direção J. A soma vetorial corresponde a um vetor. Aqui nós temos um quadrado, né? 0,8, 0,8, 0,8. A soma vetorial desses dois vetores vai ser esse vetor aqui, ó, que corresponde à diagonal desse quadrado. A diagonal de um quadrado corresponde ao lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Ou seja, a quantidade de movimento antes da colisão tem módulo igual a 0,8 raiz de 2. A direção é tal que faz o ângulo de 45 graus com a horizontal. Podemos dizer que, como é a adição, se aqui a gente chama de leste, aqui é sul, então a gente vai ter a direção sudeste. Podemos escrever dessa forma o módulo de direção e sentido da quantidade de movimento, certo? Mas o módulo é de 0,8 raiz de 2 e faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Beleza. Bom, qual a quantidade de movimento do sistema? Vale, o módulo é igual a 0,8 raiz de 2. E essa quantidade de movimento, ou podemos escrever 0,8 na direção I, menos 0,8 na direção J. E qual a velocidade do sistema após a colisão? Bom, o sistema é isolado, não existe forças externas atuando sobre o sistema. Então, após a colisão, a gente vai ter a mesma quantidade de movimento. Essa bola está andando para a direita, essa bola está andando para baixo, e quando se chocar, a gente vai ter esse cenário aqui, ó. A gente vai ter uma bola e um projétil, uma bala dentro dessa bola. A bala vai entrar aqui, fazer um furo nessa bola e ela vai ficar alojada dentro da bola. Então, aqui nós vamos ter o nosso projétil. Beleza. A gente vai ter um novo corpo de massa igual a 1,602 kg com uma velocidade v. E qual é o valor dessa velocidade v? Bom, vamos calcular a quantidade de movimento depois da colisão. Qual a quantidade de movimento depois da colisão? Depois da colisão, a quantidade de movimento depois corresponde à massa desse corpo, 1,602 kg, vezes a sua velocidade. E isso vai ser igual à quantidade de movimento antes da colisão. Portanto, 1,06 vezes a velocidade corresponde a 0,8 raiz de 2. A velocidade vai ser 0,8 raiz de 2 dividido por 1,602, certo? Metros por segundo. A gente não vai resolver essa expressão aqui, não.
a gente vai deixar desse jeito. Nosso objetivo aqui é não fazer conta. Nosso objetivo aqui é aprender a teoria da quantidade de movimento. E aqui a gente fez uma análise de uma conservação da quantidade de movimento em um movimento bidimensional. Certo? Tudo certo até aqui? Certo. Aqui, as últimas questões foram sobre colisão. Então, antes da gente entrar no assunto colisão, a gente já viu questões de colisão, a gente já sabe resolver questões de colisão. Mas agora a gente vai fazer a comparação da colisão e a conservação da quantidade de movimento e a questão da colisão e energia cinética, certo? Na colisão, conserva a quantidade de movimento? Sim ou não? Vai conservar a energia cinética? Sim ou não? A gente vai fazer essa análise. Bom, quando a gente tem uma colisão, a gente tem, imagine que você está na rua e vê dois carros se colidindo, ou um carro colidindo no poste, ou você está jogando sinuca, uma bola bate na outra. Em todos os tipos de colisão, a gente tem uma força significativa em relação às demais forças que estão agindo sobre os corpos em análise. Quando você tem dois carros colidindo, a força interna entre esses dois corpos é muito grande, os carros se deformam, a gente se machuca. No jogo de bola de bilhar, a gente também tem forças consideráveis em relação às forças que estão agindo sobre essa bola. Então, a gente tem forças significativas e a gente tem uma colisão ocorrendo em um intervalo de tempo muito pequeno, milésimos de segundo, dura uma colisão, certo? Então, como as colisões ocorrem no intervalo de tempo muito pequeno, a gente está trabalhando com instantes muito próximos e as forças internas são geralmente muito superiores às forças externas que estão atuando sobre o corpo, certo? Por conta disso, a gente vai considerar que numa colisão a quantidade de movimento se conserva. Pode até existir força externa, pode até nós termos um conjunto de forças externas que não se anulam, mas como a gente tem um intervalo de tempo muito pequenininho e as forças internas são bem consideráveis, geralmente muito superiores a qualquer força externa que possa estar presente, a gente vai considerar que na colisão acontece a conservação da quantidade de movimento. A questão nem precisa explicar isso. É uma questão de colisão, a gente vai considerar a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Numa colisão, a gente tem a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Sempre vai acontecer essa conservação da quantidade de movimento. Agora, a gente já viu a relação entre colisão e conservação da quantidade de movimento. Agora, numa colisão, a gente vai ter também a conservação da energia cinética? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do caso. É isso que a gente vai ver agora. Vimos que a quantidade de movimento é conservada. A gente vai considerar isso. Vimos que a quantidade de movimento do sistema é conservada. Mas a gente não pode falar o mesmo para a questão da energia cinética. Vão haver casos em que a energia cinética é conservada sim, e vão existir casos em que a energia cinética não se conserva. Podemos até ter casos em que a energia cinética, imediatamente após a colisão, é igual a zero. Então, a gente pode ter a perda total da energia cinética, certo? Pode não ocorrer a conservação da energia cinética. Nesse caso, a gente chama de colisão inelástica. Quando a gente tem a conservação da energia cinética, a gente chama a colisão de elástica. Então, uma colisão perfeitamente elástica é aquela em que a energia cinética se conserva totalmente. Quando a energia cinética não se conserva, a gente vai chamar a colisão de inelástica. E essa colisão inelástica a gente vai dividir em dois subgrupos. Quando, com a colisão, os corpos permanecem juntos,
eles passam a se mover com a mesma velocidade, a bala, o projétil entrou dentro da bola, os carros bateram e eles permaneceram unidos. Nesses casos em que eles passam a se mover com a mesma velocidade após a colisão, a gente vai chamar essa colisão de totalmente inelástica. Quando os corpos permanecem juntos com a mesma velocidade após a colisão, dizemos que a colisão é totalmente inelástica. Quando não permanecem juntos, a gente vai chamar de colisão inelástica, mas ela não é totalmente inelástica. Então, a gente vai dizer uma colisão inelástica ou colisão parcialmente inelástica ou parcialmente elástica. Resumindo, a colisão pode ser elástica ou inelástica. Na colisão elástica, a energia se conserva, a energia cinética se conserva. Na inelástica, a energia cinética não se conserva. E para essa colisão inelástica, a gente tem dois subgrupos. Ou ela parcialmente inelástica, ou você pode falar de parcialmente elástica, ou você vai ter a colisão totalmente inelástica, em que os corpos permanecem unidos após a colisão. Vamos praticar? Antes de praticar, algumas observações. É possível demonstrar que numa colisão elástica, os corpos se afastam após a colisão. Se a energia cinética se conserva, após a colisão, os corpos se afastam. Então, para haver a colisão, eu preciso de ter corpos se aproximando, né? Ou antes da colisão, esse corpo tem uma velocidade maior do que esse, ambos na mesma direção, no mesmo sentido. Ou eu tenho corpos em que as velocidades têm sentidos contrários. A está para a direita e esse B está para a esquerda e eles colidem, certo? Então, antes da colisão, eu sempre tenho uma aproximação. Após a colisão, é possível demonstrar que, após a colisão, eles vão sempre se afastar. O carro que estava para a direita passa a ir para a esquerda e o carro que estava antes indo para a esquerda passa a se mover para a direita. Então, se a colisão é elástica, os corpos se afastam após a colisão. Em uma colisão em que os corpos resultam em uma colisão que se resulta em corpos unidos, necessariamente a energia cinética diminui em relação à energia cinética antes da colisão. É tanto que, nesse tipo de colisão, a gente está chamando de totalmente inelástica. Então, é possível demonstrar que, se os corpos permanecem unidos após a colisão, a energia cinética vai diminuir. Agora, uma pergunta. É possível que, em uma colisão, a energia cinética do corpo aumenta? Porque quando a energia cinética diminui, você tem uma colisão e a energia cinética diminui, é porque parte daquela energia cinética se converteu em outro tipo de energia. Energia sonora, tem aquele barulhão dos carros se batendo, né? Você tem o aquecimento, você tem a deformação dos carros. Então, você tem a conversão de energia cinética em outro tipo de energia. Então, por isso que a energia cinética diminui. Agora, a gente pode ter aumento da energia cinética? Sim, a gente pode ter aumento da energia cinética quando a gente tem outro tipo de energia sendo convertida em energia cinética durante a colisão. Mesmo ocorrendo em milésimos de segundo, a gente pode ter essa conversão. Por exemplo, quando você tem uma granada explodindo. Você tem uma granada. A granada explode. Essa explosão ocorre num pequeno intervalo de tempo e você tinha uma granada com energia cinética igual a zero e você passa a ter vários fragmentos com várias energias cinéticas. Ou quando você tem uma bomba atômica, né? Quando você tem uma bomba atômica, você tem a conversão de energia interna daquela bomba em energia cinética. Então, quando a gente tem a energia dentro dos átomos, a energia associada aos núcleos atômicos, e na colisão você colide esses átomos, é liberado tanta energia e esses átomos passam a se mover com grande energia cinética. Então, você tem a conversão da energia interna em energia cinética, certo? Então, essas são algumas observações
E antes da gente praticar com questões, vamos ver a definição de coeficiente de restituição.